Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou então nos acompanhe aí no livro de Êxodo, no capítulo 20, versos 8 em diante, mas eu vou ler assim de forma bem resumida. O que diz lá? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E lá no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Pois é, hoje nós vamos falar com vocês sobre o sábado. Nós não vamos nos deter sobre o que dizem que o sábado foi abolido, não vamos falar sobre isso, se foi abolido, se não foi, porque para nós isso é uma questão resolvida. Nem necessitamos falar a esse respeito. Por quê? Porque o sábado é uma aliança perpétua. O sábado tem a sua origem não no Monte Sinai, a sua origem está no Éden. Mas por que vamos falar sobre o sábado? É bem simples. O que é que pensam as pessoas que guardam o sábado? Será que eles sabem exatamente por que guardam o sábado? Bem, podem ter certeza. Muitos guardam o sábado porque está na Bíblia, porque está na lei. E quero dizer a vocês que não está errado pensar assim, mas há algo mais além disso. E Deus, com certeza, nas Sagradas Escrituras, nos esclarece a esse respeito. Por quê? Será que Deus quer que nós o obedeçamos cegamente ou sem saber por que nós guardamos o sábado? Tem alguns textos na Bíblia que nos mostram claramente que Deus, além de todas as suas atribuições, Ele é razoável. E eu vou ler só um, Isaías capítulo 1, verso 18, e também só a primeira parte. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Bem, com certeza há uma infinidade de pedidos de Deus para mim e para você, que nós devemos obedecer a Ele e ponto final, porque Ele pediu. Mas isso não significa que Ele sempre quer que nós o obedeçamos sem nos dar assim a menor explicação. Como afirmou uma grande escritora, ela disse o seguinte: Deus é simples, justo e razoável. Bem, no tema de hoje nós vamos descobrir o que há além das palavras do quarto mandamento. Qual o princípio contido na ordem para se guardar o sábado? Qual a essência do quarto mandamento? Bem, começo dizendo para vocês que há um princípio básico. E este princípio está presente nos 4 primeiros mandamentos, que é o seguinte: Deus não tolera a idolatria. Um exemplo bem fácil, bem simples, é a adoração ao bezerro de ouro que está descrita no livro de Êxodo, no capítulo 32. O fato de que Deus não tolera de forma alguma a idolatria, nós encontramos exatamente no verso 10 de Êxodo 32, que diz o seguinte: falando a Moisés, Deus disse: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma e farei de ti uma grande nação. Você já deve ter ouvido que os 4 primeiros mandamentos indicam a nossa relação com Deus. Que tipo de relação? Uma relação onde fica claro que Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, é o único Senhor. Portanto, nessa relação não deve, Deus não deseja que haja a menor possibilidade de idolatria. Podemos até considerar o 4º mandamento como o clímax dos 3 primeiros
que falam basicamente, apenas e tão somente a respeito da idolatria. O próprio Jesus deixou isso bem claro quando um mestre da lei o interrogou fazendo aquela pergunta fatal para descobrir a judaicidade de um judeu. Isso está em Marcos 12, versos 28, 29 e 32. Eu leio para vocês. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele, Deus, é o único e que não há outro além dele. Olha, a exigência por parte de Deus de que seu povo não se envolvesse com idolatria veio desde o tempo em que Deus os tirou do Egito. Podemos com certeza afirmar que essa era a exigência maior da lei que Deus iria dar a eles no Monte Sinai, pois Deus sabia que seu povo tinha se envolvido com idolatria lá no Egito. E é exatamente por isso que os 4 primeiros mandamentos dizem de forma absolutamente cristalina que Israel não deveria ter um outro Deus além do Senhor, que os tirara com mão forte da terra do Egito, da casa da servidão. Muitos cristãos dão a impressão que o quarto mandamento é o maior de todos. E isso fica claro quando vão pregar a respeito dos 10 mandamentos. Falam do primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto e vão até o 10º e deixam o 4º por último. Olha, se Deus quisesse que o 4º mandamento fosse o mais importante de todos, o colocaria em primeiro. Mas não, ele é o 4º. Também não é o 10º. Também não é o 10º. Na essência, os 4 primeiros mandamentos apontam em uma única direção: não cometam idolatria, pois o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vejam que simples. Quando consideramos a Deus como nosso único Senhor, não cometemos idolatria. Guardar o sábado implica naturalmente numa santificação pessoal. Porque, como disse Jesus, o sábado foi feito por causa do homem. Em que sentido? A guarda do sábado aproxima o homem de Deus e isso o santifica. Lembram de Moisés no Monte Sinai? A aproximação dele de Deus foi tamanha que quando ele desceu, seu rosto brilhava. Entretanto, para muitos, o sábado é um jugo, um fardo, um peso, e não são poucos os que veem a hora de o sábado terminar, porque para essas pessoas o sábado não passa de um dia do que se deve ou do que não se deve fazer. Mas não é esse o princípio contido no 4º mandamento: o que fazer e o que não fazer, mas um tempo para reconhecermos a Deus como o eterno Criador e mantenedor de todas as coisas, e isso nos afasta da idolatria. As pessoas que têm o sábado apenas como o dia de se ir à igreja ainda não entenderam a essência e o princípio contido no 4º mandamento. São pessoas que vão à igreja primeiro para não ter culpa, para encontrar amigos que só veem aos sábados, para se encontrar com Deus. Vejam só, como se Deus estivesse acorrentado ao templo e só pudesse ser encontrado indo lá. O respeitadíssimo rabino Abraham Heschel, radicado nos Estados Unidos, mas nascido em Varsóvia, na Polônia, diz o seguinte: o sábado é um palácio no tempo.
Ou seja, o que há de mais valioso e magnífico no tempo é o sábado. Todas as coisas criadas neste mundo de pecado passarão, mas o sábado é eterno. Você já foi a um palácio de verdade? Como, por exemplo, o Palácio da Alvorada ou a Casa Branca, por exemplo? Pois é, o sábado é um palácio no tempo, onde você pode entrar semanalmente. Quando o sábado chega, você tem a plena consciência de que está entrando em um palácio construído por Deus? Ainda conforme o rabino Abraham Heschel, a essência do mundo por vir é um sábado eterno e o sétimo dia é um símbolo da eternidade, um vislumbre do mundo por vir. Gente, isso é maravilhoso. Agora podemos fazer uma perguntinha que talvez incomode algumas pessoas. Será que existe alguma idolatria neste século 21? E eu digo para vocês, o sábado para muitos tem sido um tempo para uma infinidade de coisas aparentemente espirituais. Uma certa liderança parece não se preocupar muito com isso, pois convidam para pregar pessoas de renome, cantores ou cantoras famosos. Por qual motivo? Para encher a igreja. Para muitos desses líderes, igreja cheia é sinônimo de sucesso e muitas pessoas vão à igreja e olham, acabam cometendo idolatria com relação a pregadores e cantores, mesmo que não tenham essa intenção, mesmo que não se aperceba, pois foram lá por causa daquele que vai pregar, por causa daquele que vai cantar. Nesse século 21, já não se vai mais ao templo sem um indispensável celular. Adolescentes, jovens e até mesmo mães e pais quase que não conseguem desgrudar-se do tal celular. Outro dia um amigo meu desabafou nas redes sociais, ele disse o seguinte: bons tempos em que se ia à igreja para adorar o Criador. O celular nos roubou esse tempo. E respondi para ele dizendo, quanta verdade. Muitos cultos transformaram-se em entretenimento. É duro dizer isso, é duro ouvir isso, mas digam que não é a realidade. A igreja deste século 21 procura fazer tudo para ocupar todo o tempo dos fiéis, preenchendo todo o sábado com uma longa e extensa programação. E assim o membro, individualmente falando, não tem tempo para uma comunhão pessoal ou para admirar a beleza do que Deus criou. Alguns líderes chegam a dizer, se você não vier, vai perder a metade da vida. Olha só a que ponto se chega. Quando a igreja procura preencher o sábado com uma intensa programação, é como se dissesse, não se preocupe, nós faremos tudo por você. A única coisa que você precisa fazer é vir ao templo, como se ir ao templo fosse a coisa mais importante a ser feita no sábado. Ao mesmo tempo em que a igreja incentiva os irmãos a irem a um bosque, a um parque para apreciar a natureza, cria uma infinidade de atividades que tenta, na verdade, te impedir disso. E você acaba ficando preso a ela. E muitos, se não forem à igreja no sábado, ainda se sentirão mal por causa disso. Não podemos comparar o tabernáculo do deserto ou o templo de Israel com os templos, as igrejas, as construções desse século 21. O tabernáculo no deserto era envolvido pela glória de Deus, a Shekhinah. O templo de Salomão foi envolvido pela glória de Deus. Vamos ler 1 Crônicas 7, versos 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu
fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes nem sequer podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Olha, vou fazer uma pergunta, mas a resposta é você quem vai dar. Às vezes penso que essa resposta pode até assustar. Qual é a glória que tem preenchido a igreja neste século 21? Eu concluo dizendo: a coisa mais santa para Deus não é um determinado local geográfico, mas um determinado momento no tempo que, segundo Deus estabeleceu, é o sábado. O sábado semanal nos remete diretamente a Deus, nos aproxima dele, nos afasta da idolatria e nos prepara para o sábado eterno, o descanso que nunca mais terá fim. Eu quero convidar você a se inscrever no canal youtube.com/Israel e a Igreja. Quero te convidar também a você compartilhar esse vídeo, se você gostou, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você.